queridas irmãs, queridos irmãos, sabem vocês que é o Evangelho segundo o Espiritismo que nos serve de roteiro para os encontros que aqui realizamos nas noites de segunda-feira, de quinta-feira. E que quando terminamos um capítulo, nós imediatamente seguimos ao capítulo que vem logo depois. Até que terminemos o Evangelho e então voltamos ao início. E este início já não é mais o mesmo. Ainda que seja o mesmo livro, as mesmas frases e sejam mesmas as palavras. Porque do tempo em que havíamos lido pela última vez cada um dos capítulos, até que voltemos a lê-lo novamente, ou a debruçarmos-nos sobre seus conteúdos, nós já não somos mais as mesmas pessoas. Pode o livro continuar igual, amarelado pelo tempo, marcado pelo manuseio, mas aquele que está agora voltando às páginas do começo é um outro indivíduo. Porque levando, como leva, 1 ano e meio, 2 anos, para que nós possamos abordar todos os capítulos que aqui são comentados, ao regressarmos ao princípio, 2 anos mais ou menos se passaram. Neste período, você teve que enfrentar experiências que até então não tinha tido ocasião de enfrentar. Você pode ter perdido um amigo, pode ter passado por um trauma, você pode ter conquistado valores e pode ter perdido coisas. Você pode ter ficado doente, descoberto uma enfermidade, pode ter ficado viúvo ou viúva, ou pode ter visto seu filho casar-se e ir embora. Todas essas circunstâncias que ferem ou que alteram o estado emocional fazem você tornar-se outra criatura. E então, quando chega de volta o capítulo 1 do mesmo livro, os tolos dizem: ah não, eu já sei isto, eu já li isto. Como as crianças que não querem voltar para a mesma historinha em quadrinho, porque ela já viu aquelas mesmas caretinhas, aquelas mesmas historinhas. Mas o sábio, ou aquele indivíduo que amadureceu um pouco, vai dizer: não, agora eu mudei o meu óculos. Agora eu tenho um óculos mais grosso. O óculos da experiência. Agora permite que eu veja mais profundamente, que eu veja mais amplamente, que eu compreenda melhor. E então, seguindo as determinações do mundo espiritual, aqui em nossa instituição, terminado o Evangelho, retomamos novamente, lá no seu início. Mas antes de irmos ao primeiro capítulo, nós vamos comentar alguma coisa que a maioria das pessoas sabe que existe, mas não dá nenhuma importância. Às vezes, lendo os diversos trechos do Evangelho, nos deparamos com algumas expressões e que passamos por cima porque não temos tempo de buscar o significado delas. A ouvimos dizer, já ouvimos falar, temos uma noção e é suficiente. Expressões que a gente engole e se dá por satisfeito com o contexto geral do que veio depois. Mas que se nós tivéssemos um pouco de maturidade intelectual, ao invés de pularmos aquilo, iríamos buscar informação do que significa. Ah, mas é que sabe o que acontece? O meu dicionário é velho, eu já procurei algumas palavras e não encontrei, então não vai dar, eu tenho que parar e tenho que ir na banca comprar um outro mais caro, aí eu não tenho tempo para fazer isso. Tá bom, mas você já folheou o próprio Evangelho, que em algumas coisas pode ser que essa resposta esteja nele.
não sabia que tinha isso. Então, está na sua mão, está no seu livro, e você, muitas vezes, não desfruta. Todos já ouvimos falar de saduceus. Saduceus. Temos lá passagens em que Jesus foi indagado pelos saduceus. O que é isso? Clube de futebol lá da antiga Jerusalém. Quem são esses caras? Por que eles têm esse nome? Usam uniforme? Tem cavalo? Espada? Fariseu. O que é fariseu? A gente costuma xingar uma pessoa muito dinheirista de fariseu. Você sabe até por que você xinga, mas não sabe o que significa. Mas isso não tem problema, xingar que é bom. Olha o nosso nível. Mas se eu for tudo que eu tiver dúvida, for parar e for procurar o que significa, eu não leio o livro. Então o mais interessante é você ler o livro e continuar burro. Isso é legal. Você vai ler o livro, não sabe nada do que está acontecendo, como acontece com a palavra jugo. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. O jugo leve. Já li isso 300.000 vezes. Mas o que significa? Jugo. Deve ser um julgamento, um juiz, um magistrado, que ao invés de ser muito rigoroso, é humano. Por isso dizem que é o jugo leve. Não é nada disso. Não tem nada de juiz, nada de magistrado, não tem nada de tribunal. Porque essa palavra jugo é diferente da palavra julgo. Julgo. Que é a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo, do verbo julgar. Eu julgo. A palavra do Evangelho não é esta, é J-U-G-O. Eu julgo. É o jugo, que não tem nada a ver com eu julgo. O jugo leve. Mas o que é isso? Jugo. Será que não é um erro? É o jogo leve? É aquele negócio de, fair play, não pode dar canelada, não pode xingar a mãe do juiz, nem do... Não é jogo, não, é jugo. E o que é jugo? Você já sabe, porque eu já contei aqui algumas vezes. Mas muita gente que lê o Evangelho não sabe. E é exatamente a finalidade de uma das partes da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, antes do capítulo 1. A gente já quer ir lá no capítulo 1, né? Já vou ver o que tem aqui. E aí o que tem ali, tem coisa boa, que você entende, que você consegue destrinchar, mas tem algumas palavras, alguns cenários, alguns ambientes que você só vai entender plenamente quando você tiver conhecimento do que significa. Coisas que Jesus falava para os que ouviam e que depois ficou escrito. O que é portageiro? Portageiro. Fariseu, saduceu, portageiro. Samaritano. Samaritano, eu já sei. Samaritano é gente que morava numa cidade e que chamavam de samaritano. Mas por que os samaritanos eram assim tão ruins para o povo judeu? Porque os judeus odiavam os samaritanos. O que é publicano? É da família do Públio Lentulus. Sabe o Públio Lentulus, lá da Lívia, do romance há 2000 anos? Ele, quando casou, deixou uma tradição genética que é chamada de publicano, porque ele era o Públio. Também não tem nada a ver. E tudo isso está no Evangelho. Tanto a expressão usada no discurso, quanto o significado, que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Notícias históricas. Você vai ver Kardec se ocupando dessas expressões, para que o leitor não tivesse que ir à banca comprar um dicionário novo, não tivesse que entrar na internet para fazer uma pesquisa, pudesse só voltar algumas páginas e ver se aquela expressão Kardec colocou ali. E são expressões variadas.
que todos nós poderemos aprender muito com elas, porque não é apenas um significado, é o contexto onde ela é empregada. Como, por exemplo, nós encontraremos nas notícias históricas quem eram os saduceus. Eram uma seita, os membros de uma seita, que se formou, melhor dizendo, por volta do ano 248 a.C. E era chamada assim em razão do seu fundador. O fundador desta seita se chamava Sadoc. E, portanto, os seus seguidores, os que acreditavam no que Sadoc havia inventado, eram chamados de saduceus. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e nos maus anjos. Entretanto, eles acreditavam em Deus, mas não esperando nada depois da morte, não o servindo, senão com o objetivo de recompensas temporais. Recompensas essas, as quais, segundo os saduceus, Deus ficava limitado nas suas providências. Só existia Deus para recompensar os que a ele recorriam. Também a satisfação dos sentidos era a seus olhos o objetivo essencial da vida. Gozar, ter prazer, conquistar coisas. Quanto às Escrituras, eles se prendiam ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradição, nem nenhuma interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram como se vê os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Eram os saduceus. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com personalidades importantes e tornou-se um partido político, constantemente em oposição aos fariseus. Aqui está escrito também quem eram os fariseus. Quem eram os portageiros, os escribas a que Jesus se refere, os nazarenos, os publicanos, os samaritanos, os terapeutas, a sinagoga, que significa sinagoga, os essênios. São palavras que estão inseridas no contexto do Evangelho e que definem categorias sociais, estilos de viver, relacionamentos entre eles, conceitos que estavam embutidos naquele tipo de pessoa que era considerada nazarena. Nós encontramos no Evangelho as referências. Ele usava o cabelo à moda nazarena. Jesus de Nazaré, é claro que a gente entende que se trata daquele que nasceu ou que viveu, ou que veio de Nazaré. Mas a moda nazarena quer dizer o quê? Que lá em Nazaré o povo usava um cabelo meio diferente. Então eles explicam qual era esta aparência. Então, já na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar muitas coisas. E além disto, encontraremos as recomendações de Allan Kardec acerca de como nós devemos nos relacionar com as revelações dos Espíritos. Muitas pessoas dizem, eu não vou acreditar em Espírito, vou saber se esse Espírito é do bom, para eu ficar seguindo o que ele falou. Kardec fala a mesma coisa. E Kardec explica como fazer para que nós identifiquemos, não pelo nome que assina uma comunicação, nem pelo nome que diz ser de tal espírito, mas sim pelo conteúdo dela. E Kardec diz, asseverado e claramente, que antes de qualquer coisa deve-se acatar na avaliação das comunicações dos espíritos, em primeiro lugar, a lógica e o bom senso. De tal maneira que, se isto que os Espíritos estão dizendo fere a lógica e o bom senso, pode ter vindo assinado por qualquer dos apóstolos do Senhor, em qualquer reunião mediúnica, que devem ser descartadas. E assim acontece que os espíritas mesmo
não se dão ao luxo de seguir o que Kardec mesmo recomenda. Casas espíritas existem espalhadas pelo país, que são dirigidas e governadas pela opinião do espírito que incorpora no médium que é o dirigente da casa. E o espírito falou, todo mundo tem que dizer amém. E alguém que diz, espera aí, eu não concordei bem com isso, já está obsedado. Essa é a história mais infantiloide que nós encontramos em um agrupamento de pessoas que se dizem sérias. Geralmente, esta casa espírita não estuda e não gosta que entre livro lá. Não, nós não precisamos. Tem o espírito fulano de tal aqui que ele explica tudo para a gente. E Kardec adverte que nós não devemos ficar à mercê de nenhuma revelação que venha por um único médium, sempre e sem nenhum critério de julgamento. Porque as pessoas que se deixam levar por isso, elas estão sendo encaminhadas por um processo de fascinação muito grande. E considerando o que Chico Xavier havia revelado nos idos da década de 70, e que, acreditamos, não mudou o panorama, mas somente piorou o panorama, Chico Xavier disse que aproximadamente de 60% a 70% das casas espíritas que existiam naquela época, e que tinham seus nomes, Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, né? etc, etc, etc. Ou que, não tendo o nome de um espírito de escol, um espírito elevado, tinha como mentor, né? Eurípides Barçanufo é que toma conta aqui, fulano de tal é que também cuida da gente. Na verdade, de 60% a 70% das casas espíritas daquele tempo, elas eram dirigidas pelos obsessores dos seus responsáveis, dos dirigentes encarnados. Eram os obsessores dos donos do centro que dirigiam a instituição. E também, fala Chico Xavier, que a benefício desses mesmos grupos de pessoas que se reuniam em um lugar onde eles diziam que era uma casa de oração, no plano espiritual, dito bem, hein? No plano espiritual, os espíritos que administravam o contexto da humanidade catalogavam aquela casa espírita que ajudava dando roupa, que ajudava dando sopa, que ajudava com creche, que ajudava com isso, com aquilo, não como uma igreja. Catalogava aquela instituição como um clube de serviço. Rotary, Lions, sabe? Onde as pessoas se reúnem para fazer algum bem para a população, mas que de igreja mesmo, de elevação, de unção espiritual, eles não podiam ser catalogados porque, se fossem assim considerados, pesaria sobre eles uma responsabilidade muito mais grave. Porque em grande parte dessas instituições, o que ainda dominava os seus membros era a disputa pela vaidade, pelo orgulho, como acontecem nessas instituições que são clubes de serviço. O fulano, o doutor Beltrano de tal, está aqui na fotografia. Eles até entregam uma cestinha aqui, uma cestinha lá, desde que possa tirar a fotografia. Esse é o clube de serviço. Que tem uma hierarquia, que alguém sai na coluna social, que fala isso e fala aquilo, em busca de algo que venha a mim. Se você é catalogado como clube de serviço, isso é natural esperar numa instituição assim. Mas se você é catalogada como uma instituição religiosa, isso é um raio que fulmina qualquer um que preste alguma cooperação e que se diga religioso. Fazer isto com segunda intenção, com mesquinhez, desejando retirar alguma coisa daquilo que está dando. Então, a benefício dos próprios integrantes que ainda não estavam preparados para serem religiosos, estavam prontos para prestar algum tipo de ajudinha. Então, eles eram catalogados como instituição
que presta o serviço à sociedade, mas que ainda está longe de ser igreja. Quando entendermos o núcleo do Evangelho, começando por estas questões, sobretudo estas advertências de Kardec, contidas na introdução, que ali, textualmente, nos aconselham uma outra postura dentro do conteúdo do discernimento, basicamente falando das questões próprias dos princípios doutrinários. Você, então, poderá ajudar a instituição a progredir ou vai ter que sair dela. Respeitando muito claramente todas as escolhas. Conhecemos instituições, por exemplo, que na sua estruturação física, e eu já fui em algumas delas, obriga que as pessoas que chegam para assistir a palestra se sentem homens de um lado e mulheres de outro. Você é casado com a sua esposa ou com o seu marido, e se você for aí nessa instituição, o marido vai sentar de um lado e a mulher vai sentar do outro. Onde está isso? Que lógica existe nesse processo? Não é que, sabe, né? As pessoas vão ver uma pessoa diferente, uma mulher senta perto, então já viu, né? Então você está partindo do pressuposto que quem vai dentro da casa espírita para orar é um safado, é um sem vergonha que está indo lá para ver a perna da vizinha, ou o músculo do marido da outra. E isso vai acontecer mesmo que você separe. Mesmo que um sente de um lado e outro sente de outro. Qual é então o motivo? Não, é que as vibrações dos homens são diferentes das vibrações das mulheres. E está todo mundo então misturado no mesmo salão e não vai dar o mesmo problema. E eu não encontrei até hoje nenhuma explicação decente que fosse convincente para determinarem-se essas separações. E aí você é visitante, você não pode falar nada, porque 15 minutos depois você vai embora. Então você senta onde te mando sentar, você dá uma, né? Faz uma carinha meio de surpresa, assim, mas que estranho, não encontrei na codificação nenhuma pergunta do Livro dos Espíritos que diga que você tem que se sentar separado da sua mulher. Não, é para proteger. Proteger. Porque vai que ela se senta, do lado dela senta um mocinho mais bonitinho que você, e aí começa um encantamento. Ué, e se o marido sentar do lado de um moção bonitão, e ele achar o cara bonito, e começar a se encantar também, não tem problema? Ou se ela resolver marcar, passar um papelzinho, você está tão bonita, que perfume é esse? Que você telefona para mim, passa para a amiga que está do lado, e marca um encontro para depois. Quem tem problema na área da sexualidade vai arrumar sempre uma maneira. E se não for dentro do centro, vai mirar bem a pessoa e vai ficar esperando lá fora para arrumar enrosco. Então, tratar as pessoas desse jeito é diminuí-las previamente, sem dar uma explicação. Outras pessoas já... Eu não fui nesses daí que pedem para você, mulher só usar saia comprida e homem usar calça. Mas existem centros que obrigam as mulheres, para entrar no centro espírita, vestir uma saia. É claro que a mulher não vai ter que tirar a roupa. Se ela está de calça comprida, eles são tão precavidos e tão organizados que eles têm um guarda-roupa com aquele saião de crente, assim, que é só vestir por cima, dá um nó aqui e a pessoa entra de saia. Para quê? Para parecer que está de saia? Não. Vocês que vieram de blusa vermelha hoje estão impedidos. Não poderão ser beneficiados. E de blusa preta também não, porque o negócio preto é uma desgraça. É uma tragédia. Onde está isso? Onde está que você não pode usar cor A, cor B, cor C? Não, tem que ir todo mundo de branco. Para quê? Não, porque branco é pureza. E por fora, e por dentro, é igual. Jesus, inclusive, combatia isto. Isto é herança de uma mentira que as pessoas acabaram achando bonitinha.
de que, a roupa, mas não tem a cromoterapia que diz que cada cor tem uma vibração. Existe, mas aplicada na estrutura vibratória da pessoa, não vestida. Estas são coisas que não estão em nenhum lugar e que algumas casas espíritas vivem exigindo das pessoas que vão lá. E se alguém pergunta, por que isto? Pronto, chegou um endemoniado aqui hoje. Aí o mais velho já fala, é sempre os mais velhos que tomam conta dessas arapucas. Porque existem pessoas que são muito boas, generosíssimas, mas que a maior caridade que vão fazer com o espiritismo é morrer. Essa vai ser a maior caridade. Aqui jaz fulaninho de tal que a obra máxima que fez na vida foi ter desencarnado e dar sossego para aquele grupo poder ir em frente. Por quê? Porque não aceitam mudar, não aceitam estudar, não querem aprofundamento. E se alguém aparece e faz alguma pergunta, essa pessoa é uma inimiga, essa pessoa é perigosa, é um subversivo, mandado pelos comunistas para acabar com a paz religiosa. Não é ele que é o incompetente, não é ele que é uma pessoa despreparada, não é ele que é uma pessoa que já está cansado de dizer que conhece o espiritismo e nunca mais leu nada, que acha que espiritismo é sentar e receber espírito. Não é ele o problema, na cabeça dele. Mas para os espíritos, esta pessoa é uma dificuldade. Então, quando você compreende as leis do universo e começa a entender as recomendações de Allan Kardec, estas recomendações estão escritas na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Não estão sendo inventadas por mim agora. Estão sendo escritas lá. Estão escritas desde que o Evangelho foi lançado. Você compreende que se muitos centros espíritas aplicassem o que Allan Kardec determina, ia ser uma faxina da boa. Ou eles tinham que fechar. Ou então, sabe aquela meia dúzia de gato pingado? Que as pessoas falam assim, eu não sei o que acontece com o centro onde eu vou, eu não sei, porque não vai quase ninguém. As pessoas estão desinteressadas. Não estão não. Não estão desinteressadas. As instituições espíritas que não têm público têm um problema muito sério, que não é no público, é em quem as dirige. São os responsáveis pela instituição que têm que ser demitidos. É claro que para serem substituídos por gente melhor, não é? Por gente mais que esteja em melhor condição de saúde, de entendimento e de vontade de serviço. Porque dirigir uma instituição, humanamente falando, não corresponde a 1/1000ª parte do que significa ser o dirigente espiritual da instituição. Mas uma instituição que vem a prestar serviço aos que precisam, com ensinamentos adequados, não pode ficar acomodada. Seus dirigentes não podem ficar, hoje é meu dia de ir lá. Não, eu sou espírita toda terça-feira de noite. O resto eu tenho um monte de coisa para fazer, não dá para eu assumir 100%. Então, quando chega, está faltando isso, está faltando a água, está faltando coisas básicas. Básicas. Por quê? Por descaso, por preguiça, por falta de vergonha de um cristão que foi colocado na condição de ser responsável por uma obra de Deus e está levando isso como se aquilo fosse a despensa ou o quintal da sua casa. Quando deu para capinar o capino, quando não deu, deixa o mato crescer. Está no Evangelho, introdução ao Evangelho, que pouca gente já leu o Evangelho. Quer dizer da introdução, eu vou perder tempo com introdução, eu gosto mesmo de ir já no jogo mesmo, vou ficar vendo lá, cantar o hino nacional, o que é a escalação. Não quero saber dessa perda de tempo. E é ali que nessa perda de tempo nós vamos encontrar ensinamentos preciosos para entendermos tudo o que vem depois. Que critérios termos? Muitos homens, principalmente, não
não gostam, não são favoráveis ou não são acessíveis às verdades do Espiritismo, porque acham que foi alguém que inventou, um outro homem que inventou, e ele não vai acreditar no que um outro homem inventou, porque o outro homem é tão burrinho quanto ele. Ou então ele vai apenas ler, mas vou saber se esse ensinamento é verdade. E ele então, quando lê a introdução, vai saber que Kardec, depois de ter em mãos esse arcabouço de doutrina, nos conta que para obter aquilo que ele achava essencial, ele consultou quase 1000 centros espíritas. Que ao tempo dele, já no Evangelho, na terceira obra básica, já tinham se proliferado pela Europa, pela América e inclusive no Brasil. Quase 1000 centros espíritas, Kardec dá esse número na introdução. Ele consultou e recebendo, ele que falava mais de 6 idiomas, ele próprio indagou e recebeu a resposta das mesmas perguntas para avaliar o contexto, o conteúdo, a essência de cada um e dali extrair os princípios. Não foi invenção dele. Então você imaginar o que é o trabalho de um pesquisador que vai a mais ou a quase 1000 instituições e obtém dos médiuns que nunca se viram, que não se conheciam, respostas de espíritos através desses médiuns. E depois reúne aquela papelada toda e começa a estudar os princípios essenciais. Critério de universalidade, que Kardec realça. Universalidade do ensinamento. Ah, isso é dos espíritos? Então vamos ver se mais algum espírito fala isso. Ah, esse ensinamento é de verdade um ensinamento que veio do mundo invisível para a Terra? Pode ter vindo. Mas será que ele se aplica como os outros ensinamentos que já foram entendidos como princípios básicos da doutrina? Será que ele tem o mesmo peso? Vamos esperar, diz Kardec. Como vamos esperar? Mas foi o fulano de tal que recebeu? E daí? Kardec diz que pode ter sido o Papa que recebeu. Aí é mais suspeito ainda. Mas pode ter sido o indivíduo mais capacitado mediunicamente falando, que ainda assim você tem que ver se há, por outra parte, outros médiuns que não se conhecendo também foram instrumento dos espíritos, que são eles quem endereçam as coisas, quem dão o rumo destes processos, não são os encarnados. Onde estão as outras mensagens? Onde estão os outros livros? Onde estão as outras comunicações de outros lugares, do Brasil e fora do Brasil, sem interesses comerciais, sem alguém querer ficar famoso ou vender livro, que digam, por exemplo, que coisas assim, muito na moda, deveriam realmente estar na moda. Temos aí diversos casos, pessoas que perguntam, que têm dúvidas. Ah, e a tal da apometria? É interessante. Existem centros aplicando apometria. Existem lugares que já são apometrômetros. Mas onde que está a base disto? Ah, um indivíduo em algum país, em algum lugar do Brasil, recebeu uma nova técnica de fazer as coisas. Com base em onde? Ah, se ele já recebeu, que maravilha, que bom. Vamos esperar outros. Vamos esperar que isto chegue de outras partes. Eu não estou contra ele. Não estou contra a apometria. Não estou contra as crianças índigo. É outra balela que anda por aí. Ah, e as crianças cristal, as crianças índigo? Estamos esperando porque até agora só temos visto as crianças carvãozinho. Onde estão as informações sobre essas coisas? Que saem por aí dizendo, não porque existe. Onde? Na cabeça de quem inventou? Ou por aquele médium? Só aquele médium fala disto.
Só aquele médium fala disso, como se ele estivesse defendendo a própria tese. É verdade? Então espere. Fala Kardec isto. Fala Kardec, não sou eu que estou dizendo. Por isso, não estamos contra qualquer uma destas novidades. Estamos só alertando. Antes dos imitadores, dos macaqueadores de ideias acharem que isso é novidade para implantar na casa espírita, como coisa do espiritismo, observe se isso vem de outra parte também. Como Kardec teve esse cuidado, pesquise isto. Veja. Aprofunde. Porque corre o risco de quebrar a cara ao descobrir que não é bem aquilo. Aliás, o ser humano nunca cansa, não é, de aprender por esse caminho. Não precisamos nos lembrar só dos 1000 anos em que a Terra foi o centro do universo e todo mundo jurava de pé junto que era. Não precisamos falar da Terra que era um disco chato e que se você fosse até o fim você caía com as caravelas lá na cachoeira. Quando até os índios da América Central, depois da América Hispânica, sabiam que a Terra era redonda. Então, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é um cântico ao bom senso, ao raciocínio, à razão, iluminada por estas forças espirituais que, se são eles quem dirigem os destinos humanos, o que eles falarem pelo médiuzinho Francisquinho, lá no outro lado do país, pelo médiuzinho Antôniozinho, eles vão falar também. E em outro país, onde também tem um médium, eles vão dizer também. Mas se isso é apenas a interferência turbulenta de entidades inferiores que se fazem passar por bons espíritos para criar um processo de disputas e de polêmicas, como o ser humano adora, isto só vai vir ali e só vai ficar sendo difundido ali. E não terá nenhuma repercussão. E vai morrer por si próprio. Depois de umas décadas em que os espíritos superiores não apoiam, aquela ideia, Kardec mesmo fala isso. Ela desaparecerá. Mas não por falta de, ninguém me deu um apoio, eu não fui promovido pela imprensa, os espíritas me malharam até que toda essa ideia caísse por terra. Não, por falta de base nos espíritos. Será muito interessante que as pessoas, ao começarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, possamos ler a introdução, entendendo o seu conteúdo, entendendo a seriedade desta alma missionária que foi a do professor Rivaio, que não se deixou levar nem pelas suas próprias ideias pré-concebidas, pelos conceitos que ele carregava. Procurou neutramente, procurou de forma isenta, comparar as coisas e extrair os resultados. Tanto é que não empresta à doutrina a fama que já tinha como professor francês, como autor de livros. Não empresta a essa nova doutrina o seu renome, para que, com base neste renome, alguém fosse ler o livro. Não. Assina um nome desconhecido, que elege, segundo revelações dos Espíritos, do seu próprio ontem, para assinar o livro, e que o livro, por si só, se tivesse conteúdo, pudesse, de verdade, vingar, sem dever nada ao seu, entre aspas, assinador. Até porque também Kardec se coloca como mero organizador, ele não é o autor. O autor são os espíritos que falam, e são os médiuns através dos quais eles falam. Mas isto é tão sem importância que Kardec confessa que não fez nenhuma questão de colocar os nomes dos médiuns que ele usou. Sabemos pela tradição oral quais foram as médiuns usadas pelo Kardec na elaboração de boa parte das questões e respostas. Mas Kardec não
as nomeia para dizer, gente, além de mim, que fui um mero organizador, graças ao esforço da senhorita fulaninha, da senhorita beltraninha e fulaninha de tal, é que nós conseguimos reunir tudo isso. Ele diz claramente na introdução, as médiuns sabem que a ideia não é delas, que são os espíritos dos autores. E se isto é verdade como é, não há por que denominá-las. Não é por que dizer e enaltecer-lhe, a não ser que esta lisonja seja o preço que elas estejam esperando receber pelo trabalho que se entregaram, aparentemente, espontaneamente voluntário. E se isto é uma lisonja, é melhor que nós não a prestemos. De uma forma mais ou menos assim, Kardec se refere a esse tipo de gente. Trabalhadora do bem, devotada e responsável, mas que em momento quase que nenhum aparece nas obras da codificação. Os médiuns. Aparece o nome Allan Kardec, que ninguém sabia quem era. E aparecem os nomes dos espíritos que compunham a Pleiade ou aqueles que se organizavam sob a luz do Espírito da Verdade. Que sabemos hoje se tratar do próprio Jesus, que adotava esta expressão, este nome. Vamos começar a ler o livro de novo. Primeiro capítulo na semana que vem. Mas, quando chegarem em casa, leiam a introdução. Além disso que eu já contei, ainda tem um paralelo que Kardec faz entre a filosofia de Platão e de Sócrates, com os conceitos que eles, já ao seu tempo, pregavam, e depois o paralelo com o cristianismo e com a doutrina espírita, mostrando que Sócrates e Platão são precursores da ideia cristã e da ideia espírita. Então há inúmeros parágrafos comparativos entre o que falava Sócrates e Platão, ou o que falavam os dois, e o que a doutrina espírita ensina. E vamos encontrar a lei de reencarnação, de causa e efeito, a influência dos espíritos sobre os homens, a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados, já nas filosofias de Sócrates e Platão, 400 anos antes de Jesus chegar à Terra. E mais de 2.200 anos antes da doutrina espírita eclodir no mundo. Vamos começar bem o processo. Vamos aproveitar o que temos em mãos e daí extrair conselhos para que nós não sejamos mais tontos ou bobões lendo um livro, repetindo, sem saber o que é publicano, o que é portageiro, o que é saduceu, o que é fariseu, se alguém perguntar para você. Como também fica o desafio para quem não sabe, porque eu também não vou contar, o que significa jugo. Quando chegarmos no capítulo 6 do Evangelho, nós iremos contar isto. Mas você vai ter que estar aqui. Se tiver preguiça de ir procurar o que é a significação da palavra jugo, e vocês vão ver que coisa linda aquilo que Jesus fala, vocês vão ter que ficar aqui até o capítulo 6. E ó, que leva aí uns 6, 7 meses para a gente chegar nele. Pensem nisso. Que nós não tenhamos dinheiro para ir na biblioteca de Alexandria, porque ela deixou de existir e foi queimada. Que nós não tenhamos como pagar um avião e ir a Paris para consultar os anais da Biblioteca Nacional da França. Que nós não saiamos daqui e vamos a Nova York para ir nas grandes livrarias do país e fazer pesquisas. Tá bom. Que nós não tenhamos coragem de sair da nossa casa e ir à livraria ou à biblioteca pública, procurar fontes. Tá bom. Mas que a gente não abra o livro que está na nossa mão e não leia, e não procure, e não separe, e não medite sobre aquilo que está no nosso nariz. Como é que nós vamos poder dizer depois que Deus se equivocou quando a gente pegou a descendente do negócio? Quando em vez de subirmos, fomos para baixo. Não, Senhor, tem alguma coisa errada.
temos uma tarefa, e esta é a tarefa que, para encerrar aqui hoje o nosso encontro, nós queremos compartilhar com vocês do livro Estante da Vida, Humberto de Campos, Irmão X, através de Francisco Cândido Xavier. A Arte de Elevar-se. Delfim Mendes era estudante aplicado na escola do Espiritismo cristão. Sempre atencioso nas discussões filosóficas, a cujo brilho emprestava diligente cooperação. Ele era inteligente, ele era falante, ele sabia argumentar. Entretanto, fugindo aos seus testemunhos pessoais no trabalho renovador, não gostava de se renovar, não gostava de ouvir que precisava se conter, que precisava mudar certas coisas. Ele gostava de falar, de filosofar, mas ele não tinha nenhuma inclinação para se empenhar em transformar-se. Ele vivia em regime de perenes reclamações. Interpretava os ricos como gênios malditos do desregramento e os pobres como fantasmas do desespero. A cada passo dizia, sob escura revolta, a terra é um abismo de sombra sem fim. Como nos livraremos desse horrível sorvedouro que a terra é? Como? Tanto se habilitou às queixas infindáveis que uma noite, quando o espírito diretor da reunião que ele frequentava, de nome Fabiano, expunha conclusões evangélicas de alto nível, o Delfim resolveu fazer... Posso fazer uma pergunta? E aí começou a desfechar uma vasta dose de indagações fora de hora. Aí fala o Delfim: benfeitor amado, como conquistar o desligamento do purgatório do mundo? Quero sair do purgatório, a terra é um purgatório, como é que eu saio daqui? Por todos os lugares da terra eu vejo a maldade dominante. Nas pessoas inteligentes eu observo a crueldade deliberada. Nas pessoas incultas reparo a preguiça sistemática. De todos os ângulos da existência, no plano selvagem em que nos encarnamos, surgem os espinhos. E quase lacrimejante ele arrematava: que fazer para fugir desta moradia tenebrosa da expiação? E isso não é só o Delfim Moreira que está preocupado, como sair da terra e não ficar mais aqui, não. Não é? Então, muita gente que está nas religiões está querendo um jeitinho de atalhar para o paraíso. Arrumar um caminhozinho mais rápido para chegar. No não fazer nada. O espírito amigo escutou benevolente as indagações fora de hora do rapaz, e quando o silêncio voltou à assembleia, comentou bondoso: um homem trabalhador, depois da morte, em razão de certo relaxamento espiritual, ele era trabalhador, mas assim, meio largão, assim, né? Chinelão de dedo. Era um homem bom, trabalhava, mas era meio preguiçosão, não tinha lá muito empenho no que fazia. Então ele morreu. E por causa desse relaxamento, hoje não vou rezar não vou ler não vou ajudar não, amanhã eu faço, depois eu faço, a vida é boa, para que me preocupar? O que aconteceu? Foi colhido pelas redes de Satanás. E desceu aos infernos, ralado de espanto e de dor, como sempre acontece. O povo está muito bem bom, está muito no gostoso, está muito no tranquilo. Quando chega a hora de ir para o buracão, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Onde está Deus que não me ajuda? Foi para o buracão. Lá dentro, passou a ver as figuras monstruosas que povoavam o abismo. E por muitos dias consecutivos, gemeu nos tanques de lava comburente. Acostumado, porém, ao esforço ativo, porque ele havia sido um trabalhador, um homem que exercia atividades na terra. Estava acostumado a fazer as coisas, ele não gostava de ficar muito parado, ele tinha iniciativa. Então, acostumado a esse esforço ativo, pouco a pouco, se esqueceu daqueles poços vulcânicos que o cercavam e sentiu fome de trabalho útil, de trabalho benéfico. Pô, não estou fazendo nada aqui.
Pô, tudo bem que eu vim para o inferno, né? Mas inferno por inferno, deve ter alguma coisa para fazer nesse lugar. Arrastou-se dificilmente para fora da cratera em que ele jazia atolado até a cintura, e depois de perambular pelas margens, como se fosse um réptil se arrastando, rastejando, encontrou num canto um diabinho que estava lá, choramingando, porque estava com o braço desconjuntado, estava com o braço quebrado. E então este homem, encontrando este ser horripilante, mas sofrido, deu-se pressa em socorrê-lo, fez uma tipóiazinha, deu uma amarrada em alguma coisa, e o diabo que estava sofrendo sentiu um alívio. Opa! Esforçou-se logo depois, subiu em direção de um grande vaso de 3 pés, dentro do qual os diabos colocavam as suas trípodes, os seus tridentes, aqueles tridentes que eles ficavam mexendo a brasa, ficavam, né? Sabe aqueles negócio de 3 dentão assim, aquelas, né? Parece uma pá, mas só tem 3 dentes, que eles põem no fogo e ficam cutucando todo mundo, aquele símbolo do diabinho que aparece, diabinho com aquela, né? Com aquele cajado, com aqueles três forcados assim. Então, ali eles punham essas tridentes já desgastadas, consumidas, corroídas. Então esse homem que estava ali querendo fazer alguma coisa, viu as tridentes esfogueadas e deu uma limpada em todas elas, deu uma polida, arrumou uma pedra, ficou raspando, tirando as cinzas que estavam ali depois de elas serem queimadas tantas vezes. Assim, o perseguidor, algo comovido, incumbiu-se de melhorar a sua ficha. Porque aqueles que estavam tomando conta dos tridentes viram que as tridentes tinham ficado melhores, não é? Poxa, olha só, o cara arrumou as nossas tridentes, que bacana. Então este homem, este espírito inferior que estava ali, olhou para o carinha, pô, esse cara aqui está servindo para alguma coisa, né? Vamos dar uma promoção para ele. Daí a minutos, uma sereia perversa passou, exibindo a sua roupa toda defeituosa. Como quem, doidivanas e louca, estava indo para uma festa, mas vestida de andrajos. E o prestimoso internado pediu permissão para ajudá-la, afirmando que ele havia trabalhado na terra num instituto de beleza. E tantos laçarotes ele aplicou na vestimenta da sereia, que a criatura diabólica afastou-se toda enfeitadinha, toda feliz de estar bonita. Porque até no inferno, a mulher, mesmo como uma diaba, fica contente de parecer bonita. Cheia de lacinho. Isso que não foi Humberto de Campos que falou, fui eu. Tá? Continuando a arrastar-se, encontrou um grupo de condenados que cavavam uma profunda cisterna, um poço bem profundo. E como ele era conhecedor do problema, forneceu a eles explicações de como construir melhor aquele poção. Encorajado pelos elogios de todos, seguiu o caminho para adiante, no pavoroso domínio de que ele era prisioneiro, encontrando um gigante do mal, um espírito grandioso, grandão, maldoso, caído por terra, a vomitar lodo e sangue, depois de um conflito feroz com um inimigo poderoso, mais vigoroso do que ele em brutalidade. Haviam quebrado o pau os dois lá, as duas entidades malignas, e esse coitadinho levou a pior. E estava lá, todo machucado, vomitando lodo, vomitando sangue. Então, o dedicado colaborador do bem apiedou-se dele e guardou a horrenda cabeça entre as mãos. E como não possuísse adequado material de socorro, soprou o coração com o desejo ardente de dar um novo ânimo. E com efeito, o gênio maléfico despertou sensibilizado, olhou para ele com o enternecimento que um gênio maléfico podia ter por alguém. Enternecido, olhou por aquele homem que estava cuidando dele. A fama do piedoso sentenciado ao inferno espalhou-se, e um dos grandes representantes de Satanás chegou a solicitar os seus serviços num caso melindroso em que se fazia imperiosa a colaboração de uma pessoa competente, humilde e discreta, como era ele.
Bração direito do Satanás foi lá, meu fulano, vem cá, preciso falar com você. O chefe não pode saber, porque tem que ser discreto, mas eu preciso que você ajude, tem uma pessoa que está precisando disso, que eu gosto. Bom, com tamanho acerto, esse homem no inferno agiu, que a direção do abismo lhe deu direito de palavra. Tinha direito de falar. E o trabalhador, então, lembrando o ensinamento do mestre, que determina que a gente dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não afirmou de público que os demônios deviam ser multiplicados, que os demônios eram bons, mas começou a dizer que os gênios da sombra eram grandes senhores, naturalmente por vontade do Eterno, e que deveriam ser respeitados em seus tronos de borralho luminescente, acrescentando mais que tanto quanto o buril, que aperfeiçoa a pedra, é honrado pelo ingrato labor que desempenha, assim também os diabos deveriam ser reverenciados como benfeitores das almas, lapidando-as para a espiritualidade superior. Olha como ele soube falar mal dos caras sem falar mal deles. Multiplicando pregações de amor, obediência e esperança, o homem acabou sendo querido por todo o povo das trevas, imperando nas almas das vítimas e dos verdugos. Desde então, com o assombro de todos, o padrão de sofrimento do inferno começou a baixar. As almas atormentadas adquiriram vasta paciência. As imprecações e blasfêmias foram diminuídas. Os gemidos quase desapareceram. E os próprios algozes multisseculares se comoviam inesperadamente aos primeiros vagidos da piedade que brotava dos seus peitos. Alterou-se a situação de tal maneira que Satanás em pessoa veio observar o que estava acontecendo. O que está vendo aqui? E depois de informado quanto aos estranhos acontecimentos, ordenou que o trabalhador fosse expulso do inferno. Naturalmente que aquele homem estaria no inferno por causa de algum equívoco. E a permanência dele no trevoso país de que ele, Satanás, era o governante, perturbava os seus projetos. Desse momento em diante, o servidor do trabalho digno se fez livre, colocando-se na direção do reino da paz. Estava expulso do inferno pelo bem que no inferno ele estava fazendo. Nesse ponto, o guia espiritual interrompeu a narrativa. E talvez porque Delfim Mendes, o perguntador leviano, o contemplasse, esperando, o guia riu-se bondoso e concluiu: você, Delfim, sente-se na terra como se estivesse no inferno. Pense, fale e procure agir como se fosse no céu. E o próprio mundo restituirá você ao paraíso. Compreende? Delfim Mendes enterrou a cabeça nas mãos e não falou mais nada. Boa notícia é o que nós vamos começar semana que vem. Boa notícia é a expressão da palavra evangelho na língua portuguesa. Boa notícia. Vamos começar lembrando que o mundo lá fora pode parecer mal, mas está mal por falta de boa notícia. E se nós temos a boa notícia, mais do que isto, se nós formos a boa notícia, o mundo lá fora, que tem, talvez, de maneira figurada, é claro, espíritos endemoniados, encarnados, fazendo mal dos outros, prejudicando as pessoas, destruindo a harmonia das famílias,
corrompendo crianças, matando velhos, estes que são os infelizes, encontrando você a beneficiá-los. Talvez comecem também a dar valor ao que é bom e a ter esperanças que o mal não fornece, porque o mal não fornece esperança para ninguém que o pratica. Esperança de felicidade, esperança de paz. Mas a boa notícia oferece. Esta boa notícia que você é, e que Jesus usará para que o mundo cresça e o mundo se transforme. E que os capítulos do Evangelho nos inspirarão a fazer isso. Que lá fora você seja tão diferente de tudo que está lá, que o próprio mundo reconheça que você está no lugar errado. E de duas uma: ou vai te matar, o que é uma honra para quem morre por ideal, ou vai melhorar e vai diminuir o mal. De qualquer forma, seja na primeira ou na segunda opção, você vai estar melhor do que estava antes. Se você entender que o Evangelho que entrar em nós e sair de nós for a boa notícia, a boa nova, que Deus vai usar para abastecer os corações dos aflitos com as esperanças de um outro mundo, de um novo mundo, de um novo homem. Pensem nisso. Semana que vem, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Leiam em casa. Vamos lá, vamos orar. Obrigado, querido mestre, pelas oportunidades que chegam a cada um, quando todos te buscamos, oportunidades de aprender, de crescer, de servir, oportunidades que modificam destinos, que transformam vidas, que abrandam sentimentos, que estimulam ideais. Que bom, querido mestre, quando entendendo as leis do universo, todos nós podemos discernir, escolher o que melhor poderá produzir frutos doces no nosso amanhã. Porque já conhecemos o sabor amargo dos corpos doentes, dos desajustes familiares, dos problemas do desequilíbrio emocional, heranças do nosso ontem, que agora fustigam o nosso eu. Já conhecemos, Senhor, o espinho na carne, a dor, a lágrima que escorre, e que a consciência lúcida agora, compreendendo as leis do Espírito, sabe não poder impingir todo este cenário ou atribuí-lo à maldade de Deus. Já estamos então discernindo que hoje de aflições é o efeito das escolhas erradas, que vem aconselhar a nossa consciência, tornar-se mais lúcida, fortalecer-se em outras bases, porque apesar de o agora representar um momento de dificuldade, semeado no passado, também aprendemos que o hoje
é a estrada reta, é a folha nova, é a seara aberta para a nova etapa, para a semeadura necessária, para a transformação do amanhã, segundo outros conceitos. Ah, que bom, Senhor, por entendermos que o destino que a vida nos oferece não é pobre ou pequeno, quando a gente entende que estamos aqui não para chorar, não para sofrer, não para adoecer, mas para trabalhar. Trabalhar na construção do amanhã, com as dores e os problemas que herdamos do ontem, mas para vencer cada dificuldade, com a vontade de crescer. É assim, Senhor, que a gente te agradece esta oportunidade, em que cantaremos uma vez mais, e que abriremos o coração para entender quão felizes todos somos, e quão felizes poderemos fazer outros também serem. Almas do céu.